Bom dia, irmãos. Mais um culto que iniciamos aqui, ainda na modalidade online, mas graças a Deus, hoje nós teremos à noite nosso primeiro culto presencial. Poderemos matar um pouco a saudade dos irmãos, ainda que com cuidados e restrições, né? Mas já é um alento poder saber que a gente vai estar começando a se reunir novamente no presencial, na nossa igreja, e poder rever um pouco os irmãos é muito gratificante. Espero que todos tenham conseguido fazer as suas inscrições. Se vocês ainda não fizeram, nós temos algumas vagas ainda disponíveis para o culto das 5 horas. Então, se os irmãos ainda não fizeram a inscrição e quiserem ir, temos vagas ainda. É só se inscrever pelo link que a gente deixou no nosso Instagram, @ipacepava. Vamos orar então? Uma oração de adoração ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos permitiu para estarmos aqui em comunhão com o Senhor, meu Deus, em comunhão com os irmãos, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, por todos os livramentos que o Senhor nos deu durante essa semana, meu Pai. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos livrado de todo mal, meu Pai. E o Senhor tem cuidado daqueles que estão doentes, daqueles que estão desempregados, meu Pai. O Senhor tem dado sustento, Senhor. Muito, muito, muito obrigada, meu Pai, pela Tua compaixão, pelo Teu amor, pela Tua presença nas nossas vidas, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor seja presente nesse culto, meu Pai, que o Senhor fale conosco através, Senhor, dessa abertura, através dos cânticos, meu Pai, e também através da palavra, Senhor. Que o Senhor venha ser presente, meu Pai, mesmo que ainda pela telinha do celular, meu Pai, nas nossas vidas, meu Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Em nome do Teu Santo Filho que eu oro e te agradeço. Amém. Nós vamos orar, já oramos. Nós vamos cantar o cântico 094, Grandioso És Tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da Tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar Teu nome na amplidão. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, eu vejo além montanhas altaneiras, o Teu poder e glórias proclamar. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Canta minha alma então a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és Tu, grandioso és Tu. E então cantar eternamente ali, grandioso és Tu, grandioso és Tu.
vamos fazer uma leitura agora que está em 1 Pedro 5, os versículos 6 e 7. A palavra do Senhor diz: Portanto, humilhem-se sobre o grande poder de Deus, e no tempo certo, Ele os exaltará. Entreguem todas as suas ansiedades, pois Ele cuida de vocês. Amém. Que nós possamos confiar na palavra do Senhor e saber que o Senhor, Ele nos conforta. Então, se o seu coração está entristecido, se você está passando por dificuldades, entregue isso ao Senhor, porque Ele quer te escutar. E Ele quer que você entregue essas ansiedades para Ele, né? Os fardos que você carrega, você pode entregá-los a Deus e Ele os ajudará a seguir encaminhado. Amém. Bom, os aniversariantes dessa semana são, no dia 21/9, nós temos a Dona Ana, a Heloísa Oliveira também. No dia 22 temos a Suelene Carrijo Lopes. E no dia 25/9, a Lucélia Amazonas. Aí eu vou fazer uma oração agora pelos aniversariantes e também pela iluminação da palavra, que será feita pelo pastor Platini. Que o Senhor abençoe cada um e espero vê-los hoje à noite no culto presencial da nossa igreja. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor concedeu mais um ano de vida a esses aniversariantes, meu Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor os sustentou, meu Pai, o Senhor deu saúde, meu Pai, o Senhor deu paz, o Senhor deu amor, meu Pai, o Senhor deu sustento, Senhor. Muito, muito obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de cada um da nossa igreja, meu Deus. Obrigada, Senhor Jesus, por essas vidas, meu Pai, que eles possam ter tido, meu Deus, um dia maravilhoso, meu Pai, que eles possam ter se sentido amados por cada um e por cada parabenização, meu Pai. Nós te louvamos pela vida deles, meu Pai. E nesse momento eu também quero pedir, Senhor Jesus, pela vida do pastor Platini, que o Senhor possa abençoar a palavra que ele preparou para nós, porque nós sabemos, meu Pai, que o Senhor o iluminou e o Senhor falou com ele, meu Pai. E agora o Senhor falará através da vida dele conosco, meu Deus. Abençoe, meu Pai, que o Senhor possa nos dar atenção para nós ouvirmos em detalhes aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço, meu Pai. Amém. Tchau, irmãos. Olá, Iteice Pava, bom dia. Prazer estar com vocês aqui nessa manhã, podendo conversar um pouquinho na Escola Dominical, podendo meditar nas Sagradas Escrituras com vocês. Sou o pastor Michel Platini, pastor aqui na 2ª IPI de Machado, e para mim é uma alegria. Obrigado pelo convite, por participar dessa Escola Bíblica Dominical especial durante esse mês de setembro. Queria conversar um pouquinho com os irmãos nessa manhã, na nossa Escola Bíblica, sobre como lidar com o sofrimento, sobre como encarar a dor quando ela é gritante. Esse tempo de pandemia escancarou a dor, revelou a nossa humanidade, infelizmente, através de perdas, através de questões emocionais, ansiedade, estresse, desgaste, perdas sociais, perdas econômicas, perdas profissionais. Tem sido um tempo de muitas perdas, perda de convivência social, e tudo isso afeta a nossa vida e, infelizmente, na verdade, na história da humanidade, olhando para as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber que desde que entrou o pecado no Jardim do Éden, nós temos que conviver com perdas, nós temos que conviver com uma natureza caída, marcada por dor e sofrimento, que é inerente à nossa existência, mas como encarar tudo isso? E é sobre isso que eu queria me debruçar com você nessa manhã, no estudo das Sagradas Escrituras, para nós encontrarmos a graça de Deus, que é a melhor forma de nós lidarmos com o sofrimento. Humanamente falando, existem algumas perspectivas de como encarar o sofrimento. Por exemplo, nós temos a perspectiva moralista. A perspectiva moralista sempre vem naquela pauta: a causa do sofrimento é o pecado, a resposta é fazer o bem e o desfecho é que tudo vai dar certo. Então o moralista sempre pensa causa-efeito, e é assim que ele trata as situações. Há aqueles que vão para a autotranscendência, uma causa de ilusão, a resposta está em se desapegar das coisas desse mundo, e o desfecho vai ser então a iluminação, você vai evoluir, você vai progredir. Há uma posição fatalista, onde na posição fatalista a culpa é sempre do destino. Então a resposta é perseverar diante dos desafios que você vai enfrentar na sua vida. Existe também a perspectiva dualista, um conflito cósmico está acontecendo entre o bem e o mal, e a resposta é escolher o lado do bem.
para que você possa triunfar. Existe também a perspectiva secular, onde a causa é o acaso, tinha que acontecer, nós precisamos ser técnicos, precisamos nos esforçar para que a gente possa, então, melhorar e evoluir como seres humanos. Mas é interessante que até filósofos, sociólogos têm percebido como o cristianismo enfrenta o sofrimento de maneira diferente das outras perspectivas e realidades. Tem um artigo escrito por um filósofo alemão chamado Max Scheler, e ele vai destacar a singularidade da perspectiva cristã diante do sofrimento, onde o Scheler diz assim: ao invés da resistência diante das desgraças profundas, no cristianismo o lamento dos que sofrem ecoa livre e dolorosamente por todos os cantos. Inclusive o lamento vindo da cruz. Aos cristãos é permitido expressar o seu sofrimento com lamentos e perguntas. Ao contrário dos budistas, os cristãos acreditam que o sofrimento ele é real, não é ilusório, não há reinterpretações, dor é dor, infelicidade é infelicidade. O entendimento cristão do sofrimento é dominado pela ideia da graça. Scheler conseguiu enxergar bem a perspectiva enquanto nós cristãos e enquanto a Bíblia nos ensina como encarar o sofrimento quando ele chega na tua e na minha vida. E só é possível encarar o sofrimento por meio da graça. Por isso queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nessa manhã, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10. 2 Coríntios 12, do versículo 1 até o versículo 10. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda mais que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheço um homem que é em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céus. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou do que de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. A igreja de Corinto ela é uma igreja que tinha muitos problemas em relação a conflitos teológicos, morais, disputas internas. Essas disputas se davam, cada um querendo provar que era melhor do que o outro através dos seus dons. O apóstolo Paulo trata muito isso na sua primeira carta. E na segunda carta, o apóstolo Paulo está tratando acerca de defender o seu apostolado em Cristo, como alguns irmãos estavam tentando desmerecer o seu título de apóstolo e provavelmente estavam tentando se vangloriar em seus feitos e ações pessoais que cada um vinha praticando. E a verdade é que eles estavam vangloriando em si mesmos e nas suas experiências. E é por isso que o apóstolo Paulo começa aqui, e ele tinha tudo para fazer, que era se vangloriar nas suas experiências. Ele tinha tudo para se envaidecer, era judeu, da linha farisaica, tinha aprendido aos pés de Gamaliel, estava sendo preparado para assumir um posto no Supremo Tribunal Judaico, no Sinédrio. Paulo era alguém altamente incapacitado e intelectual. Paulo era um candidato a se vangloriar, mas ele não faz isso. Ele começa contando sobre uma experiência maravilhosa que ele teve, de ser levado ao paraíso, de experimentar coisas, palavras as quais ele ouviu que são inefáveis e que os homens não podem ouvir. Paulo teve experiência que nenhum homem nunca teve, mas depois de relatar essas experiências, ele diz que ele não se vangloria nelas, mas sim
nas suas fraquezas, porque ele experimenta o poder de Deus diante das suas fraquezas. E ele então vai falar sobre a graça. E Paulo, diante de tudo isso, nos ensina sobre a supremacia da graça diante do sofrimento, e é isso que eu queria compartilhar brevemente com vocês nessa manhã, trazendo três destaques nesse trecho que acabamos de ler. Primeiro, a graça nos traz a dimensão da nossa humanidade e a grandeza do poder de Deus. Então, diante das nossas limitações, e diante também da graça de Deus, essa graça nos traz uma dimensão, a dimensão da nossa humanidade. 2 Coríntios 12:7, Paulo diz: "E para que não me ensoberbecesse com grandeza nas revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte." A graça de cara nos revela que nós somos pecadores, falhos, limitados, e que ainda assim Deus manifesta o seu amor sobre a nossa vida. Quem não entende a graça descortina, não descortina o que dói em si, mas quem compreendeu a graça entende que a graça se manifesta diante das suas fraquezas, diante das suas limitações. O Tim Keller vai dizer isso: o sofrimento amplia nosso campo de visão. Em vez de nos sentirmos sem esperança e sem controle, ela revela que sempre somos vulneráveis e dependentes de Deus. Então, o sofrimento, ele vai ampliar o nosso campo de visão e, ao invés de nos deixar sem esperança, vai nos revelar que nós somos vulneráveis e, ao mesmo tempo, dependentes totalmente da graça de Deus. Paulo expõe uma dor que era pesada, que foi lhe dada após a ter essa experiência maravilhosa. E ele fala: "Foi-me posto um espinho na carne." Existem diversas especulações sobre o que era. Alguns vão dizer que eram tentações espirituais, outros que Paulo sofria perseguição, alguns vão dizer que eram tentações carnais, alguns vão até dizer que era epilepsia, problema na visão, enfim, são várias as suposições. Tudo isso é especulativo no final das contas, qual era o espinho e o sofrimento que ele tinha. O que importa e o que Paulo está dizendo é que ele estava passando por um sofrimento, é que ele tinha dores. O sofrimento era forte, a ponto dele orar 3 vezes, como Jesus orou no Getsemane. Ele ora 3 vezes clamando que Deus pudesse curá-lo. A dor está aí, a dor está na nossa vida escancarada. Infelizmente, a pandemia só fez escancarar ainda mais as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas lutas. A dor revela a nossa vulnerabilidade. A graça nos faz entender que qualquer um de nós sofre, já sofreu, está sofrendo e ainda sofrerá. A graça nos lembra que nós somos limitados e que a gente enfrenta situações diárias, adversas, em todos os momentos da nossa vida. Mas o poder de Deus se manifesta até mesmo quando a dor continua. E é isso que Paulo nos ensina nesse primeiro momento, sobre a sua vulnerabilidade, que o poder de Deus se manifesta aí, diante da sua fraqueza. Ele não se exalta na experiência de ser levado ao paraíso e de ouvir palavras inefáveis, mas ele se exalta diante da sua limitação. Na verdade, ele ressalta a sua dor e o sofrimento para dizer que é aí que o poder de Deus está se manifestando na vida dele. O poder de Deus se manifesta na soberania de Deus. Ele sabe o que faz, mesmo quando a gente não compreende. Paulo continua confiando em Deus. Deus tem o controle da vida. E nós, quando lemos o livro de Jó, compreendemos isso. Ele tem seus lamentos diante do sofrimento, diante da perda dos filhos, diante da perda de tudo que ele tinha, diante da dor, da doença que ele está passando. Mas no meio de todo o sofrimento ele diz: "Eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará sobre a terra." Segundo ensinamento que eu queria destacar com você nessa manhã é que a graça gera em nós um crescimento pós-traumático. Diante de todo o sofrimento que nós estamos vivenciando nesses dias, além de trazer a vulnerabilidade à tona, o sofrimento, ele também pode promover na tua e na minha vida. Se assim nós encararmos o sofrimento, nós podemos experimentar um crescimento pós-traumático. 2 Coríntios 12, 8 e 9, Paulo diz: "Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo." Paulo está se gloriando nas fraquezas porque ele percebe que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida, no caráter, diante das limitações às quais ele vem enfrentando. Na psicologia, nós temos os que os psicólogos chamam de transtornos pós-traumáticos.
pois após algum evento a pessoa fica marcada, desenvolve algum trauma, medo, fobia, transtorno emocional, psiquiátrico. É natural que isso aconteça após traumas. Mas há um psicólogo chamado Jonathan Haidt, um psicólogo social estadunidense, e ele vai dizer que algumas pessoas conseguem digerir o trauma e superar as crises e desenvolverem o que ele chama de crescimento pós-traumático. E isso a gente enxerga em Paulo. Ele está no momento em que a dor é tamanha que ele pede que Deus lhe cure, lhe tire esse espinho da carne, e Deus diz não. E diante desse trauma, ele diz que o poder de Deus está levando ao seu aperfeiçoamento, à sua maturidade. Quem percebe que a dor é inerente à humanidade e que ela faz parte da nossa existência, pela graça pode desenvolver a força, o crescimento, a maturidade. Pela graça, Deus pode nos tornar homens e mulheres resilientes. É a capacidade do indivíduo de lidar com os problemas e seguir adiante. Romanos 5, 3 e 4, o próprio Paulo vai dizer isso, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, esperança. Pela graça, o sofrimento nos fortalece, e também vai trazer o estreitamento dos vínculos e laços. Já percebeu como diante do sofrimento a gente se aproxima ainda mais? A minha sogra, ela sofreu com um problema cerebral aos 33 anos de idade, e a minha esposa e a irmã dela foram criadas pela avó. A família se ajuntou, acolheu, ajudou as meninas durante 20 anos, nos quais as meninas tiveram que conviver com a doença da mãe, a mãe acamada. E diante de tudo isso, os vínculos foram estreitados. Perceba que a maturidade vem e Deus também proporciona, no meio de todo o sofrimento, que a gente se aproxime uns dos outros. Pela graça, o sofrimento nos leva à mudança de prioridade das nossas vidas. A prioridade passa a ser a vida, passa a ser o tempo, passa a ser o cuidado. Diante de todo o sofrimento, eu creio que no meio dessa pandemia, Deus também está nos dando a oportunidade de redirecionar nossas prioridades para aquilo que é necessário, para aquilo que é fundamental. O sofrimento trata as nossas limitações, quebra o nosso orgulho, nos coloca na nossa real posição, que é de dependência total e exclusiva da graça de Deus. E é isso que Paulo está escancarando a esses irmãos que se vangloriam nos seus títulos e nos seus dons. E Paulo está dizendo, não, o orgulho precisa ser quebrado, porque o poder de Deus não se manifesta no que você faz de melhor, mas se manifesta diante da tua limitação, onde a graça de Deus te sustenta. Pela graça nós podemos no sofrimento ser fortalecidos pela intimidade com Deus. Pela graça nós somos capacitados também a consolar outros que sofrem, como 2 Coríntios 1,4 diz, é Ele quem nos conforta diante de toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com a qual nós mesmos contemplamos de Deus. Um terceiro ponto que eu queria concluir com vocês, esse nosso exposição nessa manhã sobre entender como diante do sofrimento nós precisamos enfrentá-lo com a graça. Pela graça nós seremos capazes de glorificar a Deus, até mesmo em tempos de sofrimento. 2 Coríntios 12, verso 9, parte B, diz, de boa vontade, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Afinal de contas, nós somos feitos para viver para a glória de Deus. Paulo estava se gloriando porque mesmo diante da dor, diante do sofrimento, diante do espinho da carne, diante de todos os problemas que ele vinha enfrentando, Paulo afirma, pois na nossa tribulação devemos nos lembrar que ela é leve e passageira e produz para nós uma glória incomparável. Então perguntamos como é que o sofrimento nos beneficia? Pela graça glorificamos a Deus diante do nosso testemunho. Paulo estava passando por um momento difícil, mas diante do testemunho de dor ele poderia glorificar a Deus. Nesse ano de 2021, em fevereiro desse ano, a minha esposa foi diagnosticada com câncer no grau 3. E nós, então, desde então, de fevereiro, estamos nessa luta. Ela terminou a quimioterapia semana passada, mas nós assumimos uma igreja nova esse ano, mudanças,
Nós temos uma filha de 3 anos, fez 4 agora, o Miguel tinha 8, fez 9 também esse ano. Tem sido um ano desafiador de quimioterapia, de dias de cansaço, de dias de isolamento para cuidar da saúde e da imunidade dela que está baixa. Mas ao mesmo tempo, no meio de tudo isso, Deus tem usado, no meio de todo o nosso sofrimento, para testemunhar do Evangelho dele por meio das pregações. Pessoas que tinham raiva de Deus por causa do sofrimento e têm assistido às nossas lives, têm se achegado ao Senhor, porque têm visto que no meio do sofrimento Deus cuida de nós. Nós não tínhamos condições para cirurgia e Deus tem providenciado para nós todos os recursos financeiros, tem cuidado de nós, tem colocado pessoas no nosso caminho para cuidar de nós, da minha família, porque até mesmo no meio da dor, no meio do sofrimento, nós somos capazes de glorificar Deus quando ninguém vê. Paulo está dizendo isso. É nesse momento que ele quer se gloriar, porque nesse momento, no meio do sofrimento, ele enxerga a graça de Deus que é suficiente para ele seguir adiante. A graça de Deus é que vai nos dar força para que a gente caminhe, apesar das dores e das perdas que tivemos. Eu quero concluir deixando com vocês 2 Timóteo 2, 1 e 2, que diz assim: quanto a você, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos, para instruir a outros. Amém. O apóstolo Paulo, então, na segunda carta a Timóteo, ele instrui a Timóteo a se fortificar na graça de Deus. Eu quero encerrar essa palavra nessa manhã, te instruindo a se fortificar na graça do Senhor. A graça do Senhor é melhor do que a vida. A graça do Senhor nos sustenta, nos renova. A graça do Senhor nos faz experimentar o poder de Deus diante das nossas fraquezas. E eu gostaria de encerrar essa escola bíblica orando por você, pela sua vida, por você que passou por momentos de sofrimento, por você que está passando por momentos de sofrimento durante essa pandemia. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero orar pelos meus irmãos aqui da IPI Cipava, aqueles que estão enfrentando sofrimento, momentos difíceis de adversidade, aqueles que tiveram perdas, aqueles que passaram meses, Deus, de tensão, ó Pai, por causa da questão do Covid, ou por questões emocionais, questões profissionais, sociais, familiares. O Senhor conhece o dilema de cada um de nós e o Senhor é poderoso, Deus, para cuidar de nós. Nós cremos na Tua graça e cremos, Deus, que o Senhor, ó Pai, nos assiste através do auxílio do Teu Espírito Santo, conforme diz Romanos 8:26, que Teu Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas e Ele intercede por nós porque nós não sabemos nem orar como convém. Deus, obrigado, porque a Tua graça nos sustenta. Obrigado, Deus, porque a Tua graça é suficiente para a gente seguir adiante. Eu clamo um renovo, Deus, sobre aquele Teu filho, sobre a Tua filha, que se sente cansado, que se sente, Deus, sobrecarregado, que eles possam encontrar alívio no Senhor, na presença do Teu Filho. Assim eu oro, abençoando essa igreja nessa manhã, abençoando a liderança da igreja, que eles possam também ser fortalecidos na Tua graça. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. Obrigado pelo privilégio de poder participar com vocês nessa escola bíblica dominical nessa manhã. Tchau, tchau.